Oi, pessoal, vamos fazer um bolinho lindo, maravilhoso? Vamos pegar aqui o chantilly, eu tô usando aqui o Orolac, normalmente eu uso o Norcal, Amélia, qualquer um deles. A gente coloca meia caixinha de chantilly, eu pego aqui 2 colheres de leite em pó, peneirado, beleza? Agora vamos pegar o fouet da própria batedeira e mexer. A gente mexe, 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 pra ficar bem assim, sem aquelas pelotinhas. Vou colocar aqui para bater na minha batedeira. Enquanto ela vai batendo, eu vou colocar aqui o bolo na vou colocar aqui o bolo na bandeja, tá bom? Aqui o tabuleiro que eu mesmo faço, meus tabuleiros, gente. Prendeu um pouquinho aqui, mas vamos lá. E deu certo. Esse bolo, gente, eu fiz ele massa de pão de ló. O recheio é de mousse de morango com pedaço. O de cima é de ninho com morango, tá bom? Não tá aparecendo morango ali em cima, mas ele tá ali por dentro do recheio. Ali chegou no ponto ali o nosso chantilly. Eu tô acrescentando aqui ali leite condensado. Mais ou menos uns 80 gramas de leite condensado já tá ótimo. 100 gramas, 100 gramas de leite condensado, para ficar bem docinho. Vou aplicar aqui o chantilly. Eu gosto de aplicar, na maioria das vezes, eu gosto de aplicar o chantilly branco. E depois eu coloco a cor, para não ter que gastar muito corante. E também para não ter aquele problema de alterar o sabor do chantininho, tá bom, gente? Eu gosto de aplicar direto com a espátula. Dá para aplicar com o saco de confeitar, mas eu prefiro aplicar direto com a espátula, porque eu já tenho um pouco de prática, então para mim é melhor, né? Não suja ali o saco de confeitar. Eu aplico ali uma camada generosa em toda a lateral do bolo, do nosso chantininho maravilhoso. Eu achei que ele ficou um pouquinho poroso, passou um pouquinho do ponto. Eu deixaria um pouquinho mais, assim, mais macio, um pouquinho mais molinho. Só que na hora ali que eu tava gravando pra vocês, eu acabei deixando assim mesmo. Porosinho, assim, ficou meio durinho. Dava pra trabalhar, porém poderia ter ficado um pouco melhor. Tô usando ali uma espátula reta pra deixar o bolo assim retinho na lateral. Você segura a espátula no ângulo de 45 graus, virado para você, e vai girando apenas a bailarina. Você pode ver que ficou assim, acho que ficou retinho, né? Ficou mais ou menos, não ficou tão retinho. Gente, pego uma espátula um pouco menor, uma espátula menor, e tô aqui, tiro o excesso na vasilha ali do chantininho e já dou uma limpadinha no paninho ali no Perflex, e vou tirando ali arrumando toda a quina do bolo. Eu vou fazer uma textura com o pincel, tá, gente? Apoio, vou girando o bolo e vou levando até o centro. Nesse bolo, assim, eu não dei muita atenção para a parte de baixo, porque eu ainda ia fazer um outro detalhe ali. Por isso pode ver que embaixo tá com bastante defeitinho, mas é porque depois eu vou cobrir, tá bom? Ali eu já fiz a textura com o pincel. Tô ali explicando alguma coisa que eu nem lembro o que eu tô explicando. Mas provavelmente é coisa importante, agora eu não me recordo. Gente, olha, eu comecei a fazer isso há pouco tempo e eu tô achando que, assim, dá um resultado super legal no bolo. Quando eu quero uma cor mais viva e mais forte no bolo, eu faço a aplicação de leite em pó. Eu pego o leite em pó, passo na peneira e depois eu aplico com a bombinha. Aplico toda a superfície do bolo, esse leite em pó. O que ele vai fazer? Ele vai dar uma secada no chantilly, ele vai deixar o chantilly assim menos, absorvendo menos o corante. Então, quando eu pintar, o que vai acontecer? O corante vai parar ali
no leite em pó e não vai entrar para dentro da cobertura, entendeu? Não vai absorver. Então a cor acaba ficando muito mais viva, muito mais bonita, entendeu? Eu comecei a fazer essa técnica, eu achei muito interessante. Gente, eu vou fazer agora a coloração ali do bolo. Eu usei o álcool de cereal e o corante em gel, tá bom? Nesse caso, eu usei o corante em gel da Mago, mas você usa da sua preferência. Se você quiser, também pode usar o corante líquido, tá bom? Dilui um pouquinho no álcool de cereal e aplica. Eu queria uma cor bem viva, uma cor bem forte. Então, eu vou aplicar bastante ali com o meu aerógrafo. Para quem não tem aerógrafo, pode aplicar com a bombinha mesmo, aquela bombinha rosinha lá que a gente usa bastante na confeitaria. Você pode estar aplicando com ela. Eu acho que eu gosto de aplicar com o aerógrafo, que eu vou girando com uma mão e com a outra eu já vou aplicando, né? Com a bombinha dá uma dificuldade porque você tem que bombear, né? Então é um pouco mais complicado. Ali eu já tô quase finalizando o que eu queria fazer. Eu queria deixar desse jeito mesmo, que essas manchinhas, a quina um pouco mais escura. Foi proposital eu ter deixado desse jeito, tá, gente? Demorei um pouquinho. Embaixo eu fiz também ali um sombreado com o mesmo corante. Na verdade, eu não troquei o corante. Eu apenas, em algumas partes, eu apliquei um pouco mais, em outro um pouco menos, para ficar esse sombreado aí que vocês estão vendo. Eu devo estar explicando mais alguma coisa, assim. Gente, eu tô falando aí, explicando sobre o tabuleiro. Eu gosto de sempre deixar para limpar o tabuleiro depois de todo o processo. Porque você passou ali o chantilly, aí sujou o chantilly, de chantilly, né? E depois eu joguei o leite em pó, e depois eu joguei o corante. E, e, o chantilly, ele acaba protegendo um pouco, fica mais fácil para mim poder tá limpando depois. Aí, gente, eu coloquei chantilly e cacau em pó 50%, tá? Só coloquei uma colher de cacau no chantininho que já estava pronto e misturei bem. E já ficou esse chantilly de chocolate aí, ó, maravilhoso. Isso já é uma delícia, gente. Dá para usar até de recheio se quiser. No meu mousse de chocolate, eu costumo usar o chocolate em barra mesmo, né? Pra fazer a ganache e o chantilly. Mas daria pra fazer assim também, porque fica muito gostoso. Eu apliquei aí na lateral, eu vou fazer um cachepózinho, tipo murinho. Eu apliquei com o saco de confeitar, porque eu queria que ficasse ali, né? Uma coisa mais ali no pezinho. Então, com o saco de confeitar ficaria melhor. Ó, eu usei essa mini espátula de textura. Ela tem bastante nessas casas de artigo para festa, que vende coisa assim para bolo e tal. Eu comprei ela e eu achei interessante para fazer ali os tijolinhos ali do murinho. Aí eu tô arrumando aí, vai passando, vai girando, até você ver que tá bem marcado, tá bonito. Eu girei, você viu, parecia que não tava muito marcado. Aí eu abri um pouquinho mais a espátula e aí girei mais um pouco, aí consegui a marcação que eu queria. Que eu queria essa marcação bem feitinha aí. Aí eu vou com o palito e vou marcar ali os tijolinhos. É bom, a cada vez que você passa o palito, dá uma limpadinha no paninho. É melhor que fica assim mais, os risquinhos fica melhor, fica mais limpinho, né? Mais arrumadinho. Aí eu demorei um pouquinho esse processo, vai. Isso daí bastante boleira já sabe, né? É um processo assim bem simples, não é tão complicado. Você vai fazendo o tamanho do tijolinho e depois
No de baixo você pega e coloca no meio, você dá uma cortadinha ali com o palito. Gente, ali tô falando que eu esqueci de pôr o glitter, que era para mim ter colocado antes de fazer esse processo do tijolinho. A cliente pediu que queria com glitter e eu esqueci de colocar. E eu tava com a cabeça meio no mundo da lua e esqueci. Então eu resolvi colocar o glitter depois. Eu achei que esse glitter tava bem claro, né? Ele deu uma clareada boa no bolo, porque eu queria um bolo um pouco mais escuro, mas tudo bem, né? Foi o glitter que eu consegui comprar, mas no final ficou até bonito. Aí tem um topper que eu mesmo faço aqui na confeitaria. Eu gosto muito de trabalhar com topper também. E eu faço os bolos e faço meus próprios toppers. Eu gostaria de ter dado um sombreado aí nesse tijolinho com aerógrafo, mas eu acabei esquecendo. Depois que eu fiz o bolo, eu tirei todas as fotos, o vídeo e tudo, que eu lembrei que eu não fiz o sombreado que eu gostaria de ter feito com o aerógrafo. E teria ficado um efeito bem legal, mas tudo bem. Aí eu terminei o bolo assim mesmo, né? E ficou bom. Aí, gente, na parte da frente vai um enfeitinho. No caso, não dá pra colocar, porque assim, como você colocou o glitter e o leite em pó, o bolo fica seco, então não cola as coisas. Você viu que eu coloquei o dedo e não sujou nem o meu dedo. Então eu coloquei um restinho do chantilly de chocolate que sobrou e coloquei ali no topper que ia ficar na frente, e aí segurou, ficou bonitinho. E aí, pessoal? Ficou lindo, né? Mas outra coisa, gente. Eu coloquei o topper com o nome errado da criança. Não é Anthony, é Anthony. Mas não tem problema, como eu mesma faço o topper, que eu fiz. Fui lá e fiz o nome Anthony e coloquei no bolo. Se você gostou, curte e comenta. Obrigada!